Mesmo sem nenhuma prova, ele pode ser condenado à prisão pela sua ex-esposa. Não existem provas de que ele machucou ela. Ela mentiu e mudou toda a história na hora da audiência. Ela fala que o braço dela foi esmagado, que ele queria esmagar o braço dela. O advogado dele fala, então por que não tem marca dos dois lados do braço? Na verdade foi um acidente doméstico ali, de duas pessoas grosseiras, que a Ana é uma grossa, o Alexandre é outro. Que tem 1% de chance de ele ser condenado nesse processo da Maria da Penha, é isso? Não, 1% de ser inocentado, Wagner. Ninguém escapa da Maria da Penha. Não tem Esmagado? provas. Não tem prova, Wagner. Porque assim, o exame de corpo de delito foi alterado. Ela não apresentou nenhuma foto do processo. Duas testemunhas que não viram a agressão que estavam na casa. Tem o filho deles que afirmou num vídeo que o pai não agrediu a mãe. Tem esse exame de corpo de delito, então tem a outra testemunha que estava com ela na segunda-feira. Isso aconteceu no sábado. E ela fala para as pessoas da produção da Record que não tinha rolado agressão, que os dois tinham um temperamento forte e que estava tudo bem. Tudo isso vai mudar depois que ela consegue afastar ele das empresas. Então no dia 11 ela acusa ele, mas só lá pro dia 27, 28 é que ela vai afastar ele das empresas e aí pedir a Maria da Penha protetiva. Ninguém escapa da Maria da Penha. Bom, para vocês que não estão entendendo o caso que está acontecendo, que para mim é revoltante, é algo irreal, que uma simples fala, uma simples acusação de uma mulher tem um peso tão grande na justiça que mesmo sem nenhuma prova, o cara pode ser preso. Ó, para contextualizar o que está acontecendo, no dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickman registrou um boletim de ocorrência por violência, não vou falar a palavra para não desmonetizar, doméstica, e lesão corporal contra Alexandre Corrêa, que é seu ex-esposo agora. Segundo o boletim, durante uma conversa na cozinha da sua casa em Itu, ele teria fechado a porta sobre o seu braço e ameaçado dar uma cabeçada nela, causando contusão no cotovelo. Ó, veja bem, ela disse que ele fez tudo isso, certo? Tá. Aí depois, nas investigações, que eu vou deixar um canal aqui do Ricardo Feltrin, que o cara é excelente, um jornalista excelente, que ele não é parcial, porque a maioria desses, você sabe muito bem, nessas mídias, já tem um lado mais propenso a ficar da história, mesmo a história tendo duas versões, e eles sempre ficam numa versão mais politizada, você sabe muito bem que é. Esse argumento da Ana Hickman, que ela foi agredida, isso e aquilo, cara, tem tanta contradição, tanta mentira, que mesmo com tudo isso, mesmo o Ricardo Feltrin mostrando áudios, mostrando documentos, mostrando controvérsias nas declarações dela, cara, ele pode ser preso, cara. Mas fica aí que ainda tem mais. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal, deixe também o hypar se tiver essa opção no seu dispositivo. E também eu crio um apoia-se, clique aqui no apoia-se para você me dar mais um gás, mais motivação para postar mais conteúdo aqui no YouTube, para ajudar também na minha casa, ajudar minha mãe, ajudar na despesa de casa. Então se puder dar uma força, clique também aqui no apoia-se e me ajude. Meu muito obrigado. Então, chega de enrolação e vamos lá. Cara, na minha opinião, a justiça, cara, a gente vê aí notícias de tanto famosos quanto não famosos que há sim, cara, uma desproporção na balança da justiça, que tende a pender a um lado. E detalhe, cara, no decorrer desses processos que tem, não é só o processo de Maria da Penha, tem outros processos como ela acusar que ele estava com esquema de pirâmide, assinaturas falsas, nossa, tem muita coisa rolando por detrás disso, mas o detalhe que mais tipo assim, me inculca, cara, é que mesmo ela não tendo nenhuma prova, porque o Ricardo Feltrin, ele fez, né, ele investigou a fundo, e ele disse que quando ela foi na Record, né, fazer aquela entrevista assim, ela disse antes que ela não foi agredida, que tem testemunhas que até o próprio filho dela disse que o pai dele nunca bateu na mãe, ele nunca teve nenhum tipo de agressão. A questão em si é que os dois, pelo que o Ricardo levantou, que os dois são tipo assim, que eles são grosseiros um com o outro, enfim. Eles e eles, né? E ele, segundo a palavra dela, que ela já teve várias contradições, nunca levantou a mão pra ela, sabe? Pode ter, né, falado, né, brigado assim, etc, mas nunca bateu nela. O braço dela, que até ela foi na audiência fazer a perícia que ela fez foi fraudada, que nem o Ricardo disse.
Você tem um laudo médico que foi alterado sem que fizesse nenhum exame nela. Ela não apresentou nenhuma foto. Você tem testemunha que nega que o cara agrediu ela. Ela caiu em contradição durante a audiência. Ela errou até o braço. Até o lado do braço que ela disse que ele machucou ela, não é o braço que ela disse que foi. Depois que supostamente ele machucou o braço dela, ela estava segurando o sobrinho dela com mais de 35 quilos no braço. Não apresentou nenhuma foto no processo que comprove a suposta agressão. Aí que nem eu te pergunto, cara, a mídia, os meios de comunicação sempre estão do lado, não generalizando, cara, esse vídeo não é generalizando, mas a gente vê casos que é nitidamente comprovado que o cara é inocente, independentemente se o cara, tipo, o cara é um cara de merda, mas essa acusação não é verídica. Mesmo tendo, o cara não tendo um histórico, né, tipo assim, o cara é estúpido, isso, aquilo, tem que sempre estar do lado da verdade. Aí a justiça fica de um lado. E detalhe, a promotoria de Itu quer que a juíza dê um julgamento com perspectiva de gênero. É uma mulher, tem que colocar no lugar da mulher, isso e aquilo. Cara, é muito irreal. Eu também acredito que, né, o Ricardo, que eu acho que ele vai ser condenado, cara, pela Lei Maria da Penha. Mesmo não tendo nenhuma comprovação que ele agride ela. Cara, é muito irreal a justiça no Brasil, cara. Não é só o Ricardo que aconteceu isso. Teve um vídeo, vou deixar aqui no card, de um cara que foi falsamente acusado por uma criança. E, tipo assim, a criança falou que não foi ele, que nem... Repara bem que nem da Ana Hickman. Primeiro, a Ana Hickman disse que não fez, depois ela contradiz e falou que fez. A mesma coisa dessa criança que eu vou deixar aqui no vídeo passando. A criança falou que não foi ele. Aí depois a delegada começou a falar na cabeça dela, a família dela começou a falar também na cabeça dela. Aí ela disse, a criança disse que foi ele que abusou. E, cara, a vida dele acabou com a vida dele. O cara pegou AIDS na prisão. O cara deve ter sofrido tudo que você possa imaginar dentro da prisão. Depois ele foi liberto. E ficou por isso mesmo. O que aconteceu com a família da criança? O que aconteceu com essa delegada que fez essa falsa acusação contra ele? Ninguém sabe, ninguém dá as caras. Essa notícia faz anos. E aí a gente vê, né? Não, mas é caso isolado. Cara, caso isolado de 15 anos, 10, 7 anos atrás. Quando foi apresentado ele, né? Que foi fazer um reconhecimento, foi colocado não sei quantas pessoas lá. A delegada junto... Tava lá todo mundo presente, meu marido, minhas 2 filhas, a mãe da criança e o pai. Aí perguntou, falou o nome dela, né? E perguntou se tinha sido esse rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela balançou a cabeça que não. Não foi uma, não foi 2, isso foram 3 vezes. A mãe de Everson diz que é exatamente nesse ponto que começa toda a injustiça. Ela conta que a delegada pede para ficar a sós com a criança e os pais dela. Quando volta, começa o desespero. Na volta, quando voltaram, a delegada falou para ela que ela perguntou novamente se tinha sido aquele rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela ficou calada. E a delegada falou o nome dela. Fulana, foi esse rapaz que fez alguma coisa com você? Olha, escute o que nós conversamos. A menina não abriu a boca, ela apenas, segundo as pessoas que estavam lá, apenas balançou a cabeça, confirmando. Não é só o caso da Ana Hickman que tá fazendo essa acusação. O caso dela é porque ela tem uma grande mídia, né, em volta, ela é uma pessoa, uma figura pública, que tem uma audiência, que tem pessoas que gostam dela. O mal do ser humano, cara, é você ser cego naquilo que você acredita sem olhar os dos lados. É que nem você fazer justiça com suas próprias mãos, mesmo sabendo que tem 2 lados da história. A justiça, a mídia sempre vai ficar para um lado da história. Mesmo tendo provas que a pessoa é inocente, a pessoa não fez nada de errado, não fez nada. E o que mais me impressiona é que se fosse ao contrário, se fosse ele que tivesse feito essas acusações sobre ela e tivesse voltado nas versões várias e várias vezes e tivesse acusado isso e aquilo, a gente sabe muito bem que poderia acontecer o que pode acontecer, sabe? Por isso que relacionamentos de hoje em dia, mesmo você estando casado com uma pessoa que você acha que é uma pessoa certa pra você, que não vai, né, te ferrar, cara, você não sabe a motivação dela. Às vezes, por uma simples coisa, a pessoa vira a casaca, quer te ferrar. É que nem já fiz vídeo, vou deixar também aqui no card. Falsa acusação. A pessoa acusou o cara que era ladrão porque ela não aceitou o fim do relacionamento. Aí chegou uns 14 caras, bateram no cara e vocês sabem o que o cara aconteceu com ele, foi até de arrasta pra cima. Por quê? Porque às vezes a pessoa não aceita o término, não quer ver a pessoa com outra. Cara, a mulher, não generalizando, gente,
Eu tenho que deixar bem claro, porque a gente vê nos comentários que as pessoas generalizam, não generalizando, mas que a gente tá vendo ultimamente é que não compensa, sabe? Se você quer ter uma saúde mental, uma saúde física, eh, sem nenhuma preocupação, cara, é melhor você ficar solteiro, infelizmente. Porque a gente não sabe o que a pessoa pode fazer. Porque no caso da Ana Hickman, não sei se vocês sabem, praticamente assim, entre aspas, quem levantou ela na carreira de apresentadora, isso e aquilo, foi o próprio marido dela, o Alexandre. Que ele começou, né, desde a carreira dela iniciante até o patamar que ela está hoje, foi ele praticamente. Ele também é um empresário dela, né, não sei se é mais agora, acho que possivelmente não é, mas ele foi empresário dela, sabe? Aí cresceu junto com ela, independentemente se ele é uma pessoa ruim, conheço ele pelos que os pessoal dizem também, não é flor que se cheire, mas nessa questão que ele foi acusado injustamente, tem que sempre estar do lado da verdade. Independentemente se você tem picuinha, se você tem alguma inimizade, alguma coisa contra a pessoa, mas você tem que olhar o olhar da justiça, a verdade. Não ficar já pendendo pro lado, mas porque é mulher, porque isso e aquilo, porque já tem vários casos que acontecem, tá, beleza. Mas cada caso é um caso, não é esse ditado que todo mundo gosta de encher a voz de dizer. Cada caso é um caso, então, cada caso é um caso. E no caso dele, tudo comprova que o Ricardo Feltrin disse, que tem provas, que tem fotos, que ela não tem fotos, que ela tem várias contradições, que ela acusa ele, isso, aquilo, que ele é inocente. Mas como a Maria da Penha, como até a promotoria lá de Itu, onde que ela mora, quer que a juíza faça um julgamento com perspectiva de gênero, é grande possível que ele seja condenado, vai preso, né? Você sabe muito bem que a partir do momento que ela fez isso com ele, uma acusação, isso e aquilo, a carreira dele acabou. Eh, Vocês pesquisam mais a fundo, uma visão mais ampla, o que aconteceu, ó, ele tá com câncer, que é um câncer maligno, ela tirou ele do plano de saúde, ele tá sem condições financeiras, ele tá praticamente vivendo com amigos, né, com familiares que confiam nele, que acreditam que ele esteja certo. E aí que eu te pergunto, se fosse ao contrário, se fosse o cara que tivesse feito isso, mano, hoje mesmo o cara já tava as contas bloqueadas, já tava tudo no nome da mulher, sabe. A gente vê que tem uma proporção sim, cara, não é uma coisa da nossa cabeça, é coisa que a gente tá vendo. Casos famosos que a gente vê aí, que nem no caso do Johnny Depp, que foi acusado injustamente com a Amber Heard, que eu já fiz um vídeo também, que ela já tá morando em outro país, já tem filho, já tem um cara que teve coragem de assumir o BO, e tá vivendo a vida normalmente, aí e o Johnny Depp. Cara, não sei se você sabe, a mente dele ficou horrível, cara. Ele teve até, né, agressão física mesmo em si, porque eu acho que ele perdeu um dedo. E, cara, a pessoa julga só um lado, mas não vê o outro lado. Porque, cara, uma falsa acusação e dessa magnitude acaba com a vida da pessoa, acaba com o psicológico da pessoa. Mesmo que é comprovado depois que é julgado, se aquela pessoa é inocente, sempre vai ter aquela mancha, sabe? As pessoas nunca vão confiar plenamente nela. Que nem, não sei se vocês já assistiram o filme A Caça, The Hunt, que por causa de uma falsa acusação, mesmo ele sendo inocentado no final, entre aspas, a vida dele não é mais a mesma. Ele corre grande risco de vida, ninguém mais acredita nele, porque para o homem, falsa acusação, você acusar uma pessoa, principalmente você acusar um homem de algo principalmente gravíssimo, mesmo que é comprovado que ele é inocente, acaba com a vida dele, cara. As pessoas vão sempre olhar de um lado, vão sempre ter uma perspectiva diferente daquilo que ele é. Sempre, cara, independentemente da pessoa. Pode ser famoso, não famoso, que tem dinheiro, que não tem dinheiro, independentemente que for. Uma falsa acusação para um homem é muito pesado, cara, infelizmente. E praticamente tá virando uma moda dessa falsa acusação das mulheres, que praticamente elas não querem terminar o relacionamento, não aceitam o término do relacionamento, ou não querem ver a pessoa com outro, ou várias maneiras que elas olham, né, entre aspas assim, e fazem falsa acusação e fica por assim mesmo, cara. Porque praticamente a mulher pode fazer inúmeras falsas acusações e não acontece nada com a pessoa, fica por isso mesmo. E a justiça venda os olhos para esse tipo de atitude. E as pessoas também reclamam, né, de fake news, isso, aquilo, mas você vê esses portais famosos que apoiam o lado da Ana Hickman, que mesmo que o nosso amigo Ricardo mostrando que ela tá em contradição, ela tá falando mentira, ela tem várias coisas que comprovam que ela tá falando mentira e que o Alexandre é inocente, essas mídias
esses grandes portais apoiam um lado da história, sabe? Não tem imparcialidade no jornalismo hoje em dia, dessas grandes mídias. Sempre vai pender para um lado da história que praticamente que vende mais, né? É que nem na minha opinião, eu acho que, tipo assim, como a Ana Hickman é uma figura pública, é uma figura que praticamente todo mundo, assim, entre aspas, gosta dela, que as pessoas acreditam na versão dela, que nem eu falei no começo, as pessoas parecem que tem, tipo, um cabresco nos olhos. Se a pessoa diz que é verdade, você vai acreditar mesmo tendo nenhuma comprovação. Você só vai olhar esse lado da história, você não vai olhar o outro lado. E se fosse sua mãe, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, se fosse, sei lá, um amigo seu, você só olharia do lado da suposta vítima que acusou uma coisa gravíssima? Aí fica o questionamento para vocês, né? Eu sempre vou bater na tecla. A gente precisa de uma lei mais severa para essas falsas acusações, independentemente de quem for. A gente precisa de uma lei mais punitiva para essas falsas acusações, porque não é só uma falsa acusação, é uma palavra que acaba com a vida da pessoa, tanto literalmente quanto tudo em volta, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, tudo em volta. Não é porque é uma pessoa figura pública, não é porque a pessoa é rica, é famosa, é isso, aquilo, tem milhões de seguidores nas redes sociais, que vai ficar por assim mesmo. Tem que existir sim uma lei mais punitiva para esses tipos de pessoas que fazem isso. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, assista essas playlists que eu deixei aqui no final. Beleza? Até a próxima.